Maria, meu nome é Wellington, um dos membros do Instituto Regina Coeli, e com grande alegria hoje nós queremos dar início ao nosso curso, A História da Companhia de Jesus. Nós temos muito que aprender com eles e por isso nós vamos fazer esse curso de uma forma calma, tranquila, olhando para a história dos jesuítas e trazendo para a nossa realidade do dia de hoje. Por isso, muito importante, nós vamos estudar esses 4 livros. O Método Pedagógico dos Jesuítas, Santo Inácio, a História de Santo Inácio de Loyola, sua biografia, São Francisco Xavier e também a História da Companhia de Jesus. Todos esses livros são muito importantes. Cada um de nós deveríamos estudar e ver a importância que os jesuítas tiveram na história da nossa igreja e também na história da educação. Por isso nós vamos perceber ao longo desse curso a importância de cada detalhe, de cada virtude, de cada fato que aconteceu na nossa história. E por isso nós vamos fazer com calma, vendo a história de Santo Inácio, percebendo onde Deus foi colocando ali no coração dele a cada momento, a história de São Francisco Xavier, o método pedagógico dos jesuítas, tudo isso é muito importante. Nós vamos começar estudando a história de Santo Inácio. Só para percebermos a importância, no livro da História dos Jesuítas, em 40 páginas, dá ali o início da vida de Santo Inácio, até a fundação da Escola dos Jesuítas. E na sua biografia, até nós chegarmos nesse ponto, são aproximadamente 200 páginas da história. Então vai contando cada detalhe. E isso tudo é muito importante para que nós possamos depois, ao irmos mais para frente da história dos jesuítas, estudar também o método pedagógico dos jesuítas, nós precisamos primeiro entender quem foi Santo Inácio de Loyola, esse grande santo da nossa igreja e que fundou um colégio, fundou um sistema de ensino realmente católico. Então, por isso, nós precisamos olhar para trás. Hoje nós vemos a nossa realidade, a realidade da educação do dia de hoje, e nós precisamos olhar para trás e ver que na história da nossa igreja já teve um sistema de ensino, um método pedagógico que realmente funcionou. Como nós vamos ver daqui a pouco, foram mais de 2 séculos de história. Até hoje nós temos os jesuítas, mas principalmente lá no passado, nós precisamos olhar com calma e ver na história de Santo Inácio, na história de São Francisco Xavier, a importância depois que vai chegar no método pedagógico dos jesuítas. Como nós podemos ver, a Companhia de Jesus fundou e dirigiu durante cerca de 2 séculos muitos colégios e seminários. Em 1750, a Ordem de Santo Inácio dirigia 578 colégios e 150 seminários. Então aqui nós já vemos como esse método é importante, como a história, a vida de Santo Inácio é importante, porque são 578 colégios e 150 seminários. Então, com certeza, ali tem algo de muito bom. Com certeza, nessa história tem algo que nós precisamos olhar para trás e tentar aprender com os jesuítas. Ao total, 728 casas de ensino. Esta imensa atividade pedagógica, com sua incoercível influência e espontânea irradiação sobre os outros colégios e outros sistemas educativos, que iam formando e desenvolvendo ao seu lado, não pode deixar de oferecer ao historiador da educação um interesse de primeira importância. Então, nesses tempos onde nós estamos aprendendo
que nós precisamos de um método de ensino, né, diferente, que o que nós estamos utilizando não está funcionando, isso é um fato. Nós precisamos, então, olhar para trás e ver aquilo que já deu certo, aquilo que funcionou. Não que nós vamos pegar o método pedagógico dos jesuítas e querer implantar eles na íntegra. Não, não é esse o ponto. Mas nós precisamos sim olhar para trás e ver com o que nós podemos aprender e aquilo que nós podemos aproveitar nos dias de hoje. E a Companhia de Jesus tem muito, muito mesmo para nos ensinar. Olha só que importância, a importância da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi um dos fatores mais eficientes da Contra-Reforma Católica, o método pedagógico dos jesuítas. Então, nós vemos aqui quanto que Deus usou, né, dos jesuítas para combater, né, a heresia protestante. Então, num tempo onde Lutero, né, roubava, né, os corações, as almas, Deus suscitou os jesuítas para poder combater e fazer essa contra-reforma. Olha só que interessante. Quando a Europa antiga estava em ruínas, Deus apresentou São Bento ao mundo e a Ordem Beneditina reconstruiu o continente. E quando a metade da Europa, por intermédio de Lutero, voltou a cerrar os olhos uma segunda vez para o sagrado, Deus não os abandonou à própria sorte. Ele agiu mais uma vez na história e suscitou Santo Inácio e a Ordem Jesuíta para lutarem pela fé, composta por homens das mais altas moradas, para usar o termo de Santa Teresa d'Ávila. Então, olha só, não é uma coisa que aconteceu por acaso. Foi Deus que suscitou no coração de Santo Inácio para que pudesse, né, a Ordem Jesuíta, combater as heresias de Lutero. E nós vemos aqui, né, pegando a frase aí de Santa Teresa d'Ávila, e realmente nós vamos até hoje sentir um pouco desse gostinho, né, desses homens que realmente foram de altas moradas. Esses homens que tiveram a humildade, tiveram a simplicidade, que contemplaram a Deus. E depois de contemplarem a Deus, né, ensinai a todos os povos. E realmente os jesuítas ensinaram por muitos e muitos lugares no mundo. Quantos problemas agitados pelos educadores modernos encontrariam talvez num princípio ou numa sugestão da ratio a inspiração bem-vinda de uma solução feliz? Nós temos muitos problemas hoje pedagógicos, problemas de ensino, como se ensinar. E assim como o Santo Tomás de Aquino, né, vem nos ajudar muito a entender, Santo Inácio é aquele que olha para Santo Tomás também e coloca em prática. Então nós vamos ver no método pedagógico mais para frente a importância de Santo Tomás de Aquino. E olhando para os dias de hoje, nós devemos olhar, mais uma vez, né? É repetitivo, mas é isso mesmo. Nós precisamos olhar para o nosso passado e ver aquilo que eles acertaram e que hoje nos ajudariam. Eu lendo o método pedagógico dos jesuítas, e isso me encantava muito porque realmente ali tem muitas soluções para os dias de hoje e que nós queremos, os pedagogos de hoje querem inventar, querem fazer uma novidade, né? Quero novo, mas é muito importante aprender com a experiência dos jesuítas. Aqui nós vamos falar agora um pouco, né, dar uma pequena introdução aí na vida de Santo Inácio, e é só um aperitivo e ver a importância, né, de Santo Inácio. Depois de 15 anos, ele vai a Roma, né, para falar com o Papa. Vamos ler aqui um pouco. O santo fundador ia a Roma ignorando de que modo seria acolhida a nova ordem que vinha oferecer à Igreja de Cristo. Ele sabia e não duvidava que a ideia em cuja execução
trabalhava tão ardente e esforçadamente havia 15 anos, e a qual havia feito tantos sacrifícios, não procedia dele. Estava certo que tinha recebido do céu. Então, aqui depois de 15 anos, realmente nós vemos na história de Santo Inácio o quanto que ele se doou, o quanto que ele se sacrificou, quanto ele se entregou nas mãos de Deus, para que agora, depois de 15 anos, quando ele vai se apresentar ao Papa para ver aquilo que a igreja poderia dizer a ele, e ele convicto de que aquilo não era coisa da cabeça dele, não era uma obra humana, mas sim uma obra de Deus. Então, antes dele chegar a Roma, antes de entrar na cidade eterna, ele para na aldeia de La Estorta, entra na igreja com Laernes e Fabro e suplica a Nosso Senhor que o dirija na difícil e importante missão de que o encarregou. Durante sua oração, é deslumbrado repentinamente por uma luz brilhante, que o faz ver o próprio Jesus Cristo, levando nos braços sua cruz, mostrando-a como sinal de sofrimento e contradição. Ao mesmo tempo, Deus Pai apresenta Inácio a seus discípulos, a seu divino Filho, e colocando-os debaixo de sua onipotente mão, diz-lhe, mostrando-lhe Inácio: eu quero que ele seja seu servo. E o divino Salvador, olhando docemente para aquele seu pai, lhe apresenta, lhe diz: quero que tu me sirvas. Pronunciando essas palavras tão animadoras, estende seu olhar cheio de amor para os discípulos de Inácio e acrescenta: eu vos serei propício em Roma. Ao sair da igreja, Inácio diz: tenhamos, pois, coragem. Aqui nós vemos um dos momentos de contemplação de Santo Inácio, onde ele encontra o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, e recebe ali o carinho, né, de Deus Pai, e é chamado por Jesus, que diz: eu quero que tu me sirvas. Então, Santo Inácio vai até Roma, sabendo que Deus estava com ele, que aquele não era um projeto humano, um projeto dele, mas era um projeto de Deus. E aqui vemos o carinho de nosso Senhor para com Santo Inácio e para aqueles que seguiam Santo Inácio. Deus estava ali, presente, porque Deus sabia da necessidade daquela ordem para combater as heresias daquele momento. Como Deus suscita nos nossos tempos santos para que combatam as dificuldades dos nossos tempos. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos é o problema na educação. Procuramos tantas coisas, mas não procuramos aquilo que é o essencial, que é quem? A Deus. Uma educação que leve a Deus. Uma educação que busque a Deus, que contemple a verdade. E aqui, nessa contemplação da verdade, que é o próprio Cristo, na intimidade de Santo Inácio, nós vemos o Senhor conduzindo essa obra tão maravilhosa e tão necessária naquele tempo. E hoje nós vemos também que é tão necessário que surjam pessoas, que surjam institutos preocupados com a educação e que olhem lá para a história dos jesuítas e aprendam com eles. Depois de um tempo, mais tarde, o Papa Paulo III vai dizer: o dedo de Deus está aqui. E ali aprova a ordem dos jesuítas. Olha que importância. E Santo Inácio, humilde, obediente, se coloca a serviço da igreja. Falando um pouco sobre São Francisco Xavier, daremos um exemplo da vida espiritual desse grande santo também. E durante o curso nós vamos falar muito mais sobre ele. Ele que, São Francisco Xavier, que evangelizou ali a Ásia, a Índia, e converteu muitos e muitos corações para a Santa Igreja Católica. E nós vamos ver a importância
desse grande santo. Aqui eu trouxe um trechinho para que nós possamos entender como esses grandes homens, esses grandes santos, tinham uma intimidade com Deus. Que eles ensinavam, que eles abriam escolas, abriam seminários, não por uma coisa humana, mas algo realmente divino estava ali na companhia de Jesus, dos jesuítas. E vendo aqui esse exemplo, nós podemos ver que grau que esses homens estavam. E assim como o Santo Inácio se converteu lendo a vida dos santos, nós possamos também olhar para a vida desses santos e ter a magnanimidade de que não querer invejá-los, querer ser igual a eles, mas também querer chegar próximo de Deus, assim como esses grandes homens chegaram. Vamos ler aqui um trechinho. Todas as vezes que administrava a Sagrada Comunhão, dobrava os joelhos, e muitas vezes ouviram comungar os fiéis com os joelhos dobrados, mas não tocando a terra. Conservava-se em bastante elevação, acima do solo, para que o prodígio não pudesse ser constatado por algum dos seus assistentes. Então, o seu semblante irradiava uma luz deslumbrante. Este duplo prodígio foi na cidade de Goya e ele é conhecido do público, foi conhecido pelo público muitas vezes. Então nós vemos aqui o amor, o carinho de São Francisco Xavier para com a Eucaristia, para o quanto ele estava próximo do nosso Senhor. Nós podemos ver o quanto tanto São Francisco Xavier, quanto Santo Inácio, quanto São José de Anchieta estavam em oração, em intimidade com Deus. E a importância da Eucaristia na vida desses homens. E essa intimidade era tão profunda que, imagine, na hora da comunhão, ele ficava de joelhos e entregava a comunhão de joelhos. Olha que coisa grandiosa, né, nesse homem. E ele tinha ainda a humildade de tentar ali, de alguma forma, esconder, né, para que as pessoas não percebessem, mas o seu semblante irradiava luz, né, seu rosto ficava ali luminoso. Então todos que estavam ali na Eucaristia, na Santa Missa, podiam presenciar esse milagre. Enquanto que nós vemos aqui, né, como eu dizia, já disse tantas vezes, mas é para que fique gravado realmente isso, o quanto que nós precisamos olhar na história dos jesuítas e ver a importância da Eucaristia, de um ensino perpassado por tudo aquilo que a nossa igreja nos oferece, tudo aquilo que a nossa igreja tem para nós com amor, aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. E eles ensinavam e tinham um grande sucesso, né, na sua evangelização, no ensino e essa intimidade com Deus. Então nós precisamos olhar para nós que somos educadores, queremos ser educadores e ver, nós temos essa intimidade com Deus para ensinar, nós estamos buscando o Senhor realmente em oração, porque se nós não fizermos isso, nós vamos fazer uma educação falha. Se nós não buscarmos estar em comunhão com Deus, não vai funcionar. Não vai dar certo. Aí nós vamos dizer o que está acontecendo de errado. Por isso, mais uma vez eu repito, que nós precisamos olhar para a história dos santos, olhar para a história dos jesuítas e ver por que deu certo. Por que eram mais de 700 instituições que os jesuítas tomavam conta? Por que o Papa confiava tanto? Por que os reis daquela época praticamente brigavam para que os jesuítas viessem para os seus reinos, para os seus países? E depois agora também nós vamos ver aqui um pouco de José de Anchieta, São José de Anchieta, a importância desse homem
que veio para o Brasil também com a missão de evangelizar, e que evangelizou muitos e muitos índios, e que tinha também uma vida espiritual, uma intimidade com Deus. Já que tocamos no assunto, vamos ver aqui um pouquinho sobre a história de São José de Anchieta. Enquanto estes debatiam entre si suas diferentes interpretações dos livros sagrados, os jesuítas, sempre unidos, iam direto a seu objetivo, com uma união que triplicava suas forças. Edificavam casas para novas residências, levantavam igrejas, aumentavam o número de seus hospitais, de suas escolas e casas religiosas. Sua comunidade cristã, aumentada todos os dias, e os milagres do padre José de Anchieta, confirmando frequentemente a doutrina ensinada pelos padres, deixando os calvinistas poucas esperanças em suas pregações. Então, aqui no início, quando fala, enquanto esses debatiam entre si, eram os calvinistas, né, que já estavam aqui no Brasil e queriam enfrentar, né, aqui os jesuítas, mas enquanto eles se debatiam entre eles, já naquela época, já várias denominações ali protestantes, os jesuítas unidos já iam formando escolas, né, igrejas, residências, e convertiam muitas pessoas, evangelizavam muito, né? Trazia ali algo de sobrenatural mesmo. Nós sabemos, né, os jesuítas muitas vezes os escravos tentaram muitas vezes ali matar os jesuítas, mas eles ali com amor, paciência, né, eles iam evangelizando e iam fazendo aquilo que o Senhor pediu: ensinai a todos os povos. E aqui estavam mais uma vez os jesuítas. E aqui é algo muito importante, porque quando nós olhamos para a nossa história, né, os historiadores vão dizer que vieram aqui só para destruir. E não é verdade, né? Nós vemos na história dos jesuítas que eles iam para todos os lugares para ensinar a todos os povos. Como eles vieram aqui para a América, eles foram para a Ásia, para a Índia, a Europa, né? Eles estavam em todos os lugares. E as coisas realmente funcionavam. E olha só que importante. Nós podemos ver no exemplo desses grandes santos uma vida virtuosa. E tudo isso vai estar presente no método pedagógico dos jesuítas. Esses homens tinham virtudes elevadas, né? Viviam uma vida de virtudes. E nós que queremos ensinar, se não tivermos virtudes, vai ser fadado ao fracasso. Por isso que nós devemos, aqui no nosso canal do Instituto Regina Coeli, nós temos, né, uma playlist ali só com as virtudes, com o professor Marcos Vinícius, e onde o Ademir também vai ensinar para nós sobre as virtudes, porque isso é algo importantíssimo, né, para professores, pais, padres, sacerdotes. Nós precisamos buscar as virtudes nesse mundo que está tão fraco de virtudes. Nas nossas escolas não se ensina virtudes, né? Pelo contrário, né? Desvirtua. Então, por isso nós, olhando já nesse comecinho, né, já dá uma alegria na nossa alma de ver que é possível, porque com os jesuítas deu certo. Toda a solicitude da Companhia de Jesus converge para este alvo. Aos olhos de seus filhos, o ensino transfigura-se num apostolado. A visão cristã da vida, traduzida em luz e força por uma intensa vida interior. Rasga-lhe aqui perspectivas
de beleza inefável no aluno, o professor, o homem, a criatura de Deus, que ele foi cometido como um depósito sagrado para guiá-lo à perfeição do seu destino. Então aqui nós vemos que o alvo, né, do ensino pedagógico dos jesuítas é levar a todos a uma perfeição, a um caminho de perfeição, que aí é baseado nas virtudes, na intimidade com Deus, na oração, né? Então vemos aqui que é por esse caminho que nós devemos seguir. E a importância de se estudar, né, sobre Santo Inácio, São Francisco, São José de Anchieta, toda a companhia de Jesus, que é a intenção, né, desse curso, de que a gente possa aprender, né, com todos eles, aprender para a nossa vida, aprender para os nossos filhos, aprender, né, na educação dos nossos filhos, nós conseguimos aprender aqui, e esse é nosso intuito, de olhar para algo que deu certo e olhar para os nossos dias e ver o que nós podemos fazer de melhor, que deu certo com os jesuítas, que nós possamos também, né, trazer para os dias atuais. E eu encerro e convidando, né, a você a se inscrever no nosso canal, do canal do Instituto Regina Coeli, seguir as nossas redes sociais, ficar de olho, nós temos muitas novidades e nós vamos devagarzinho postando as aulas, com calma, vendo aquilo que realmente nós precisamos aprender, né, e aprendendo cada dia mais. Então convido vocês, né, a participarem do nosso curso. Eu encerro com a frase que Santo Inácio sempre falava para São Francisco Xavier para convertê-lo, de que vale ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma. Eu não sei, né, como você chegou até esse vídeo, mas olha só a importância de que vale ganhar o mundo todo. Tem muitas pessoas que têm muitas coisas, muitos bens materiais. Mas o que vale tudo isso se a gente vier perder a nossa alma? Então é algo que nós precisamos realmente nos preocupar. E a educação é algo importantíssimo, que nos ajuda a salvar a nossa alma. Porque conhecendo, nós amamos aquilo que nós conhecemos. Muito obrigado a todos. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.